Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar aqui nosso estudo do direito coletivo, especificamente da negociação coletiva, e agora finalizando com efeitos jurídicos dos diplomas negociais coletivos. Tratando aqui de efeitos jurídicos e sujeitos vinculados. A pergunta aqui é a seguinte: temos uma norma estatal de um lado, temos uma norma coletiva de outro lado. Qual das duas deverá prevalecer? Essa foi uma pergunta historicamente muito importante no direito coletivo, que rendeu teses, teorias, jurisprudência, e que, como nós já dissemos e vocês já sabem, o Estado neoliberal brasileiro pretendeu responder de modo simples. Há uma hierarquia, disse a reforma. E a hierarquia pressupõe prevalência do negociado sobre o legislado. Mas vamos afastar, por enquanto, para efeitos pedagógicos, essa compreensão normativa estatal da reforma trabalhista 611-A da CLT e vamos trabalhar com o direito e não com a lei. Vamos trabalhar com o direito, com o ideal de justiça, vamos trabalhar com a Constituição, vamos trabalhar com o sistema que pretende, historicamente, harmonizar normas autônomas e normas heterônomas, sem uma hierarquia como pretendida pela reforma trabalhista. Só para deixar claro o que eu estou falando. Essa discussão de inexistência de hierarquia entre norma autônoma e norma heterônoma, inexistência de hierarquia entre ACT, CCT, CLT, ela é histórica e, para mim, ainda vigente, mas para o legislador ordinário da reforma, isso não deve existir mais em razão da prevalência do negociado sobre o legislado. Nós vamos deixar de lado essa pretensão estatal da CLT reformada. Nós, historicamente, havendo divergência entre o que diz a norma autônoma, coletiva, sindical, e o que diz a norma heterônoma, estatal, principalmente CLT, havendo um choque, havendo duas normas tratando diferentemente do mesmo assunto, nós historicamente resolvíamos o conflito com a aplicação da teoria do conglobamento, que eu vou indicar para vocês que leiam na doutrina. O que diz a teoria do conglobamento? Bom, eu tenho aqui uma convenção coletiva de trabalho que diz que o piso da categoria, vou até escrever aqui, anotem aí, vamos lá, a convenção coletiva de trabalho diz que o piso da categoria é R$ 1.500, que vai haver um banco de horas com compensação 1 por 1, que vai haver uma cesta básica condicionada ao comparecimento ao trabalho durante todos os dias, a título de prêmio. Vamos dizer que vai haver também um plano de saúde. E digamos que nós tenhamos também normas estatais
sobre os temas aqui exemplificados. Pela teoria do conglobamento, eu deveria, ou eu devo, avaliar qual conjunto globalmente é mais favorável à categoria. Na análise dessas regras, dessas normas autônomas da convenção coletiva, em confronto com esses temas na lei, qual conteúdo globalmente é mais favorável? Se for a convenção, eu aplico a convenção e afasto a lei nesses pontos. Se for a lei, eu aplico a lei nesses pontos e afasto a convenção. Isso é que nós sempre fizemos quando havia um conflito entre normas autônomas e normas heterônomas. Nós não tínhamos, a prioristicamente, de modo predeterminado, a prevalência de uma norma sobre outra norma. Nós avaliávamos, e eu ainda avalio, caso a caso. Eu confronto globalmente CCT versus CLT, naqueles pontos em que as normas estão colidindo, naquele ponto que as normas tratam diferentemente do mesmo tema. Então, dentro da teoria do conglobamento, eu vou analisar o conjunto e eu vou avaliar esse conjunto também com base no princípio da adequação setorial negociada. Eu vou fazer um juízo de valor sobre o conjunto CCT e vou fazer um juízo de valor sobre aquelas normas na CLT. E vou aplicar o conjunto mais favorável. O que a reforma falou? Não faça mais isso. Agora prevalece o negociado sobre o legislado. Mesmo se o negociado for um lixo, mesmo se o negociado for um aviltamento do trabalhador, mesmo se o negociado for pura e simples precarização. Eu me recuso, do ponto de vista acadêmico, a aceitar a prevalência do negociado sobre o legislado fora da teoria do conglobamento, fora do princípio da adequação setorial negociada. Bom, mas essa é a minha visão e somente a minha visão, ainda que com respaldo doutrinário, né? O governo federal, em 2017, mandou para o Congresso Nacional, que assimilou bem, uma outra ideia, que não analisa globalmente um contra o outro, que não analisa, por princípio, a qualidade da norma autônoma. O Estado brasileiro, em 2017, decidiu diferentemente. Vale o negociado e o resto que se lixe. Um outro ponto também impróprio é que no artigo 620 da CLT, a reforma trabalhista disse que o acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva de trabalho, independentemente de qual dos dois é melhor ou pior, se um é bom, outro é ruim, independentemente de um juízo de valor sobre o mérito do acordo versus o mérito da convenção. Mais uma vez, cria o legislador, contra toda a história, teoria, doutrina trabalhista, prevalência de ACT sobre CCT. Artigo 620 da CLT reformada. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. E aí, infelizmente, contra a teoria do conglobamento, nós não vamos comparar um com o outro.
como fazíamos. Agora, na prática, o sindicato pode criar uma convenção genérica boa e, mesmo assim, acordar com empregadores separadamente normas piores do que as da convenção que ele mesmo assinou. E isso está acontecendo. Para terminar, o importantíssimo tema da negociação coletiva, vale dizer que hoje a aderência da norma autônoma no contrato individual está limitada pelo prazo, também regra da CLT reformada, artigo 614, parágrafo 3º. Que diz o seguinte: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, vírgula, sendo vedada a ultratividade. Então, findo o prazo definido na norma coletiva, os direitos fixados por essa norma coletiva nos contratos individuais de trabalho deixam de ser aplicados. Vejam que absurdo. Suponha que o trabalhador tenha direito a um plano de saúde por força de acordo coletivo de trabalho. Suponha que esse acordo coletivo de trabalho tem sua vigência até 1º de maio de 2021. E suponha que esse acordo não seja depois, que a negociação para o acordo 2021-2022, que essa negociação não termine antes de 1º de maio, que essa negociação se estenda por maio, junho, sem novo acordo coletivo. O que vai acontecer? Entre 1º de maio até a assinatura do novo acordo, o plano de saúde deixa de ser um direito do trabalhador. Numa mesma linha, a cesta básica, o ticket de alimentação, o banco de horas deixa de ser direito do patrão. Então, o que a reforma fez foi impor um direito do trabalhador vinculado à vigência do diploma normativo que lhe ensejou. Eu vou pedir a vocês que leiam a discussão em torno disso, antes e depois da reforma trabalhista, para que vocês vejam o estrago que essa reforma trabalhista fez também no âmbito coletivo sindical. Você encontra isso muito bem descrito, delineado, explicado no curso de Direito do Trabalho do professor Maurício Godinho Delgado,